Então, página 91 do nosso Catecismo da Igreja Católica, o número é 306, que tem o subtítulo, o subtema, a providência e as causas segundas da providência. Deus é o Senhor soberano de seus desígnios, mas para a realização dos mesmos serve-se também do concurso das criaturas. Atenção! Vejam, vamos terminar esse número, né? Isso não é um sinal de fraqueza, mas da grandeza e da bondade de Deus Todo-Poderoso, pois Deus não somente dá às suas criaturas o existir, mas também a dignidade de agirem elas mesmas, de serem causas e princípios uma das outras e de assim cooperarem no cumprimento de seu desígnio. Vejam que maravilha! Aqui está as causas segundas da providência de Deus. As causas primeiras da providência de Deus é Ele mesmo, como nós vimos ontem, não é? Que Deus, Ele se dá a nós para que nós nos demos a Ele o primeiro. O Papa Francisco, em uma das homilias na casa de Santa Marta, aquela missa que ele celebra todos os dias pela manhã, exceto quando viagem pontifical, não é? Ele disse que Deus toma sempre a iniciativa. Ele vai discursando dizendo que Deus sempre chega primeiro. Deus é que está sempre no futuro nos esperando. É o Deus do passado, é o Deus do presente, é o Deus do futuro. Mas veja, se quisermos ser exatos, Deus é sempre aquele que é. Não aquilo que é, mas aquele que é. Eu sou. Então é o Deus sempre do presente. Sempre do presente. Mas como providência, entendamos bem, como causa primeira de sua providência, Ele é que sempre toma a iniciativa. Então, na linguagem do Papa Francisco, ele chega primeiro, ele está na frente, ele se antecipa a nós. Não é um Deus cômodo. Como diz o Catecismo, não é porque ele nos deu a liberdade e nesta liberdade ele quis precisar de nós, é que é um Deus que é fraco. Não. Mas por precisar de nós, ele mostra a sua grandeza, mostra o seu poder sobre toda a sua criação. Mas apenas, veja, apenas nós, enquanto humano, a sua criação humana, não a sua criação mundana, né? E a sua criação, veja, angelical. Ô padre, mas ele não também, ele se serve dos anjos? Se serve. Mas, de fato, como veja, como o Senhor, ele ordena, ele manda nos anjos. E ele precisa de nós como colaborador, veja. Não é? Tanto é que já no século V, o Santo Agostinho, ele diz, o Deus que te criou sem ti jamais poderá te salvar sem ti. Deu para entender esse conceito de Santo Agostinho? Jamais poderá te salvar sem ti. Não é? Que maravilha! A nossa sala já está com 64 pessoas, 65 pessoas, todos que estão entrando, já compartilhe, não é? Compartilhe, vamos
compartilhar, vamos curtir e comentar a nossa aula do Catecismo da Igreja Católica. É esse Deus que nós vimos as suas propriedades, que é todo-poderoso, onisciente, onipotente e onipresente, o Deus Altíssimo, o Senhor Sabaoth, o Deus Sabaoth. E Deus precisa de você. Eu fiz uma observação, terminamos hoje, graças a Deus, no curso da Sagrada Escritura, o livro de Deuteronômio. Segunda, vamos para o livro do Êxodo, que são 40 capítulos. Mas vejam, no capítulo 32, Deus, no seu colóquio, não é? É como se fosse um monólogo de Deus. Ele diz que Israel é o seu território. É o seu território. Veja. Deus que constrói uma casa dentro da sua criação. Veja, e mais uma vez, desde lá do Antigo Testamento, não é a criação humana que Deus quer residir, que Deus quer morar, que Deus quer habitar, o habitat natural de Deus. Diante dos povos, ele escolhe um povo. E diz que esse povo é território dele. E eu terminava comentando o capítulo 32, justamente com essa pergunta. E nós somos, veja, aliás, e nós temos Deus como nosso território, porque Deus nos tem como seu território. E se Deus nos tem como seu território, Deus nos tem como território sagrado, porque é o Santo dos Santos. Atenção, Santo dos Santos. E nós temos Deus como o nosso território santíssimo, perfeitíssimo, imaculado. É preciso pensarmos, é preciso refletirmos se Deus é o nosso território. Número 307. Aos homens Deus concede até de poder e participar livremente de sua providência, confiando-lhes a responsabilidade de submeter a terra e de dominá-la. Deus concede assim aos homens serem causas inteligentes e livres para completar a obra da criação, aperfeiçoar sua harmonia para o bem deles e de seus próximos. Cooperadores, muitas vezes inconscientes da vontade divina, aos homens podem entrar deliberadamente no plano divino por suas ações, por suas orações, mas também por seus sofrimentos. Tornam-se então plenamente cooperadores de Deus. Quem diz isso é o apóstolo Paulo à comunidade de Coríntios. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 9. E o seu reino, e do seu reino também. Isso é maravilhoso entendermos isso. Veja, porque não sei se a gente tem claro, e não é um raciocínio complexo nem miraculoso. É um raciocínio muito simples que podemos fazer. Vejam. Deus que criou o mundo invisível, portanto o mundo angelical. Deus que criou, veja, o mundo mundano, portanto, o cosmo, o universo. Deus que, por terceiro, não como escala menor valorativa, mas como escala maior valorativa, criou a humanidade, o ser humano. E, veja, o mundo invisível passa a servir a este
mundo visível, material, humano, que são os anjos, colocou ao nosso serviço, e tanto é para anunciar uma máxima. Veja a mensagem, ele pega o máximo anjo, que é o arcanjo Gabriel, quando anuncia a Maria de Nazaré, lá no Vale de Nazaré. Vejam, nos dá, a partir do batismo, quando nos tornamos cristãos e filhos, um anjo da guarda. E que este anjo fica independentemente da nossa aceitação, independentemente da nossa consciência, independentemente se nós temos fé ou conversamos com ele. Basta ser batizado. Veja. Mas por quê? Porque é obediente a Deus estando ao nosso serviço. E em nossas mãos, ele pôs tudo em nossas mãos, toda a criação ele pôs em nossas mãos para administrarmos. É por isso que o Papa Francisco, desde que iniciou o seu pontificado, Laudato Si, a sua carta encíclica, ele pede para que nós tenhamos, de fato, a responsabilidade com a criação. É muito mais, do que uma campanha, um levante, de bandeiras de um mundo verde, de um mundo ecológico, ou um grupo de ambientalistas. É muito mais isso. Aqui é uma questão teológica, como nós estamos na teologia da criação. Deus colocou em nossas mãos, ele pôs tudo em nossas mãos, e nós, por Deus, para responder em forma também de gratidão e em serviço, administrarmos bem aquilo que Deus nos confiou. E é interessante que este livro, aliás, este número 307, ele diz justamente isso, nos dotou de inteligência e de liberdade, ou seja, nos deu faculdades para isso. Ninguém pode dizer que não sabe, não é? Que não sabe trabalhar a terra, que não sabe arar a terra, que não sabe cuidar bem de toda a riqueza, seja, veja, mineral, vegetal e animal. Todos nós sabemos, temos faculdades para isso. Então é importante, mas nos falta o quê? Nos falta o reconhecimento da autoridade e dos desígnios deste Deus. E é interessante que nós somos melhores do que todas as outras criações, porque apenas esta criação se torna filha de Deus. Eu me torno filho de Deus, você se torna filho e filha de Deus. Somente, não é? O papagaio não pode ser filho de Deus, é uma criatura. Nem como o anjo, que na escala maior dos 9 coros, ou serafins, pode ser filho de Deus. Sempre vai continuar como criatura de Deus. Mas eu posso não é, sair de um mundo de paganismo e me tornar filho de Deus. E é nessa filiação que ele me dota. E é interessante que o doutor, vejam, o doutor angélico chamado Santo Tomás de Aquino, ele vai dizer que eu vou me tornando cada vez mais filho, né? Quando eu vou perdoando, quando eu vou pedindo perdão, reconhecendo, quando eu vou me perdoando e perdoando os outros, perdoando os próximos. O perdão é o meio sine qua non para que eu possa crescer na filiação de Deus.
certo? Temos colaborações. Me impressiona a ação dos anjos quando, ao invocar para nos proteger, ele vem em nosso auxílio. Esposa do meu sobrinho e seus filhos capotaram 5 vezes, aliás, capotaram 5 vezes e nada aconteceu. Polícia Rodoviária falou como não houve vítima aqui e via de morte. Louvado seja Deus, Padre. É verdade, veja. Cremos nessa providência dos anjos ordenados por Deus. Tá certo, Ana Lúcia? Vamos avante. O número 308. Eis uma verdade inseparável da fé em Deus Criador. Deus age em todo o agir de suas criaturas. Veja, uma verdade inseparável do agir do Deus Criador que age em todo o agir de suas criaturas e é a causa primeira que opera nas causas segundas e por meio delas. Pois é Deus quem opera em vós o querer e o operar, segundo a sua vontade, diz Paulo, a carta a Filipenses, capítulo 2, versículo 13. Longe de diminuir a dignidade da criatura, esta verdade a realça, ou seja, a resplandece, dá o seu próprio e legítimo lugar. Tirada do nada pelo poder, sabedoria e bondade de Deus, a criatura não pode nada se for cortada de sua origem, pois a criatura sem um Criador se esvazia ou se esvai. Muito menos pode atingir seu fim último sem a ajuda da graça de Deus. Por isso que Paulo ele queria que o Senhor tirasse o espinho da carne para que ele pudesse, veja, a intenção de Paulo foi a das melhores. Tira-me, Senhor, esse espinho da carne para que eu possa te servir melhor. Tira-me, Senhor, esse espinho da carne para que eu possa evangelizar melhor. Tira-me, Senhor, o espinho da carne para que eu seja mais intrépido, corajoso, ousado. Veja, e o Senhor diz: Paulo, basta-te a minha graça. A minha graça te basta. Veja. E é nesta graça que nós vivemos. É nesta graça. E isso é incompreensível aos olhos carnais. Se não entendermos com os olhos da fé, nunca vamos entender, vejam, pelo homem carnal e pelo homem psíquico, o homem racional, que é inteligente, que faz coisas boas, que se comporta segundo os padrões éticos e morais, mas ele não vai além do mundo material, do mundo que é laboratorial, do mundo das investigações, das perícias. Não. Somente o homem espiritual, o homem da fé, pode entender o que é graça de Deus. E a graça de Deus, veja, não é apenas... Paulo dizia ontem na segunda leitura, não é? A graça de Deus me socorreu. Quando ele dizia que era um apóstolo abortivo, não é? Aborto não tem mais vida, foi abortado, né? Matou, não tem mais vida. E Paulo usa essa linguagem, eu dizia ontem na missa, nem a linguagem de um apóstolo adotivo, não é? Adotado. Paulo não usa, porque ele não foi chamado diretamente por Cristo, mas ele usa a expressão forte, foi abortivo, de fato, porque ele era um grande perseguidor e tinha todo o poder do império, diretamente de César, para ir em busca dos cristãos, torturá-los, fazê-los renunciar ou matá-los,
se assim for preciso, como o Estevão, seu amigo de escola, de sala, de estudo, foi morto aos pés dele, apedrejado, não é? E com o testemunho de Estevão perdoando os seus inimigos, repetindo a palavra da cruz, Senhor, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem, converteu Saulo. Vocês sabem disso, né? O testemunho está nos Atos dos Apóstolos. Paulo ali ficou impactado, né? Que tamanha fé e que tamanho amor. Vejam. É o processo de filiação no qual eu falei agora há pouco, que nos parece cada vez mais com Cristo, com o Filho de Deus, e nos faz parecer cada vez mais com o Filho de Deus, é o perdão. Paulo foi impactado pelo perdão de Estevão, que a consciência era de ser filho legítimo de Deus. Então, basta essa graça de Deus, que não é apenas para uma cura, graça de Deus, para uma libertação, não é para a graça de Deus, não é apenas para eu superar um problema, uma dificuldade, né, que as pessoas, até bons católicos, conscientes, estudiosos, mas que aprendeu com uma linguagem pagã, quando está na pior, quando está na dificuldade, quando não sabe resolver os problemas, diz: eita, eu estou pela graça. Isso é uma profanação absurda, tremenda, né? A gente confundir a graça de Deus cotidiana com desgraças. Quando tudo está ruim, a gente diz: eu estou pela graça. Isso não é a linguagem cristã, isso não é a linguagem católica. Paremos para refletir, para a gente não estar repetindo uma linguagem chocosa, irônica, sarcástica dos pagãos. A graça de Deus é muito mais do que tudo isso, não é? É a presença de Deus na nossa vida, apesar do sofrimento, como diz aqui, mesmo no sofrimento, mesmo das dificuldades, o Senhor, pela graça dele, o Senhor diz: eu estou contigo, tu não estás sozinho. Continua, levanta-te, não é? Luta, batalha, eu estou contigo. Jamais irei permitir que a derrota caia sobre ti, que a desgraça, não é, que a maldição, não é, te abata. Mas se quando tiver vigor, quando tiver força, veja, continue combatendo. Paulo aprendeu tanto isso que depois ele vai dizer: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé, porque foi me dada a graça de Deus. Veja que maravilha. A graça de Deus foi me dada. Nos serve para isso. A graça de Deus serve para nos transformar, para nos converter. A graça de Deus nos serve para crescermos na fé, na espiritualidade e, sobretudo, na esperança e no amor, de amarmos e darmos prova testemunhal deste amor. Esta graça continua ainda nos ajudando, né? Encontramos o fundamento em Mateus capítulo 19, 26, João 15, 5, Filipenses 4, 13. É o Senhor que é a nossa força, o Senhor é o nosso auxílio. Vamos avante, pode colaborar, viu? Pode continuar a colaborar. Vamos ver. Josiane: padre, tive experiência muito forte com o anjo, sempre fala comigo. Amém, minha querida? Amém. Deus abençoe. E eu acredito que na igreja está cheio, sim, forte e belíssima essa atitude de Paulo. A igreja está cheio de cristãos e de batizados que têm essas experiências místicas no cotidiano, não é? No cotidiano, na vida, que conversa com o anjo, que conversa com Nossa Senhora, que conversa, não é? Com os outros santos também. Por exemplo, o diário de muitos santos, não é? Santa Gema Galgani, os diários dela são impressionantes,
não é? O diário do cardeal Neumann, né? É impressionante como o sobrenatural, o divino se mostravam para eles, né? E de forma mais natural no cotidiano da vida, para dizer que ainda hoje existe, né? Não é coisa da Idade Média, não é coisa... Ainda hoje o Senhor está também se mostrando dessas formas extraordinárias, tá certo? Que a igreja chama formas extraordinárias de diálogo com Ele. Vamos avante. A providência e o escândalo do mal é o subtítulo. Número 309. Se Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do mundo, ordenado e bom, cuida de todas as suas criaturas, por que então o mal existe? Este aqui é o problema do mal, filosoficamente falando, não é? E que teologicamente se busca dar uma resposta, e que neste número, que na teologia da criação, o catecismo levanta, né? Por que então o mal? Para esta pergunta tão premente quão inevitável, tão dolorosa quanto misteriosa, não há uma resposta rápida, diz o catecismo. É um conjunto da fé cristã que constitui a resposta a esta pergunta. A bondade da criação, o drama do pecado, o amor paciente de Deus que se antecipa ao homem por suas alianças, vejam, pela encarnação redentora do seu Filho, pelo dom do Espírito Santo, pelo congraçamento da Igreja, pela força dos sacramentos, pelo chamado a uma vida bem-aventurada, a qual as criaturas livres são convidadas antecipadamente a sentir, mas da qual podem, por um terrível mistério, abrir mão também antecipadamente. Não há nenhum elemento da mensagem cristã que não seja, por uma parte, uma resposta à questão do mal. Deu para entender este número 309, tão recheado aqui, né? Esse número coloca como a resposta, veja, apenas não um artigo, mas toda a economia da salvação, toda a trajetória, desde a queda, vejam, não é? Desde o combate com Lúcifer na eternidade dos céus, a queda dos nossos pais Adão e Eva, e agora o esforço do Criador para reatar e refazer esta aliança, não é? Destrinchando, vamos fazer esse percurso. Atenção, precisa um pouquinho de atenção. Vejam, o recurso, o Senhor, pela fé e que é pela palavra, levanta Abraão com 75 anos. Aí vem o patriarcado, o patriarcalismo, né? Os nossos pais da fé. Ele se torna, por obediência, né? E pela fé, o pai agora, o protótipo de todos os fiéis, de todos aqueles que têm fé, né? E aí faz promessa a Abraão e toda a sua descendência. Toda a sua descendência. O povo de Deus no deserto, depois que o Senhor levantou Moisés através da montanha fervilhando em fogo, que se chama a sarça ardente, depois da libertação, antes vieram todos aqueles sinais extraordinários, e no deserto ele coloca, veja, ele coloca sempre Moisés no discurso, lembrando a promessa que fez aos pais. Então, ele reata a aliança
com Noé pelo dilúvio e promete não mais exterminar esta humanidade que traz a maldade desde o tempo da sua juventude. Vejam, e aí, não é? Ele envia Abraão, intercede pelas duas cidades, Sodoma e Gomorra, envia Jonas para a cidade de Nínive para que não possa cortar o mal pela raiz, exterminando Nínive, mais uma metrópolis como Sodoma e Gomorra. Levanta, veja, Moisés faz todo aquele percurso de 40 dias com o povo no deserto. Quando o povo chega no pezinho da montanha, o povo se acovarda diante de povos gigantes, os Enoques ou Enossim, por exemplo, para ter representar, não é, Golias. Era da tribo dos Enoques, dos Enossim, não é? Eram homens que chegavam, pessoas que chegavam de 3 a 4 metros de altura e de largura, né? De um ombro a outro, poderia chegar de 2,80 de largura, não é? Nenhum fisiculturista chegou a isso ainda, mas veja, eram verdadeiramente gigantes. E aquele povo, quando viu que ali era terra de gigantes, ficou com medo. E aí o Deus, não é, chamou o povo de covarde e ao mesmo tempo um povo que não obedeceu e que não tinha segurança que Deus estava com eles, era o Deus verdadeiro. Por isso, só para entender, o povo teve que voltar. Deus, não é, condenou o exército, disse que o povo só iria encontrar a terra quando o último soldado perecesse daquele exército. Então levaram 40 anos o povo dando volta, não é, em torno do próprio eixo para reencontrar o caminho da terra e aí poder habitar. Vejam. Mas depois que o povo habita na terra prometida, o povo continua ainda de cabeça dura, de coração fechado, que é interessante que o próprio Deus, no final do livro do Pentateuco, que é o Deuteronômio, diz que o povo é obediente, o povo está com Deus, mas na sua alma esconde a rebeldia. Isso é muito forte, minha gente. O povo que está com Deus e que na alma esconde a rebeldia, esconda a rebeldia a Deus. E Deus continua levantando, não desiste. Que Deus é esse, né, que não desiste de nós? Por que Ele não desiste de nós? Por que Ele não desiste de nós? Eu acho que essa pergunta é mais sine qua non para os nossos tempos do que a pergunta sobre o mal. Por que existe o mal? Mas é porque Deus não desiste o homem que compactua com o mal, que o homem que se personifica com o mal, que Deus não abandona este homem. Parece que a pedagogia de Deus mudou, porque Ele cortava o mal pela raiz. E é um Deus que é bondoso, clemente, compassivo, veja, paciente com cada um de nós, esse Deus. E levanta profetas e profetizas, levanta, né, a tal ponto para anunciar que o único remédio, o único antídoto para todo este mal é fazendo aliança com a jovenzinha chamada Maria de Nazaré para enviar o seu filho. Deus amou tanto o mundo que enviou seu filho para morrer por nós. Este Deus que faz todo esse percurso para entendermos a causa do mal, porque o mal na nossa vida, que é de fato personificado na serpente que insere o mal em um jardim, e que nós já nascemos com essa maldade, e o apóstolo Paulo vai chamar de concupiscência a inclinação para este mal. E vamos viver, né, nos perguntando por que o mal
diante de algumas tragédias, de algumas atrocidades, nós nos espantamos, escandalizamos e dá um nó na nossa cabeça, nós não conseguimos entender. Mas Paulo vai dizer, como dizia ontem, vai dizer que nos vemos e nos conheceremos só diante da face do Senhor. Só diante da face do Senhor. Então, é sinal de sabedoria e de inteligência não perdermos muito tempo e estudarmos. Não perdermos muito tempo, mas nos entregarmos à fé e essa providência como causa primeira, que é Deus. Eu sou causa segunda dessa providência. Verdade, salve Maria, que nos visita, Padre. Creio que ela nos perde nenhum de nós. Verdade. Vamos avante. 310. Mas, por que Deus não criou um mundo tão perfeito que nele não possa existir mal algum? É a segunda pergunta que o Catecismo faz dentro dessa teologia da criação. Segundo o seu poder infinito, Deus sempre poderia criar algo melhor. Todavia, em sua sabedoria e bondade infinita, Deus quis livremente criar um mundo em estado de caminhada para sua perfeição última. Este devir permite, no desígnio de Deus, juntamente com o aparecimento de determinados seres, também o desaparecimento de outros, juntamente com o mais perfeito, também o menos imperfeito, juntamente com as construções da natureza, também as destruições, juntamente com o bem físico, existe, portanto, o mal físico, enquanto a criação não houver atingido sua perfeição totalmente. Vejam, quem diz isso é Santo Tomás de Aquino, não é? A resposta que ele dá aos gentios, no seu livro terceiro e no número 1, ele dá a resposta, quando levanta esta pergunta. E é necessária. Aqui é o trigo e o joio. O proprietário semeou o trigo. Na madrugada vem o inimigo e semeia o joio. E tem que crescer juntos. Veja. Esse mundo perfeito existiu, não é? Haja vista nos primeiros dias, o paraíso, o jardim do Éden, em que Deus coloca um casal e que todas as tardes parece que desce para tomar um cafezinho com ele ou um chazinho, porque todas as tardes Deus visita esse casal e fala com esse casal. Eu acho que esse mundo é o mundo perfeito. É o mundo da paz, é o mundo da harmonia, é o mundo da concórdia. É o mundo em que o homem está plenamente, veja, em harmonia no relacionamento com Deus. Mas Deus permite que a Lucifer, decaído, se personifique em uma serpente e entre no jardim para seduzir a mulher. Seduzindo a mulher seduz o homem, não é? E vejam qual foi a sedução. Foi justamente colocar a dúvida, não é, no coração da criatura maior de Deus, que Deus o proíbe comer das duas árvores do centro do jardim do conhecimento do bem e do mal, portanto, ou a árvore da vida, melhor dizendo, porque se eles comessem, seriam deuses, chegariam a ser deuses. E aqui a gente já entende, não precisa muito, estudar psicologia ou psicanálise, que a gente entende que é a inveja de Deus. A inveja de ser Deus. Nós trazemos essa inveja de ser Deus. E por isso nós não aceitamos de bom grado,
toda a proposta de Deus, os desígnios de Deus, os projetos de Deus, achamos que sempre nossos pensamentos, nossos desígnios, nossos projetos, que são causas de providência segunda, não primária, não primeira, nós confundimos com a primeira, porque achamos que somos deuses e criamos o nosso Deus para mandar nele, não é? Para manipulá-lo como fantoche ou como marionete. Esta é a razão, é a causa última da rivalidade do homem com Deus, porque o homem não se contenta em ser criatura, em ser filho, mas quer ser o próprio Deus. É verdade, Ana Lúcia, isso é seríssimo. Mas olhe para a Torre de Babel, não é? O homem que não conseguiu comer a árvore da vida, é a mesma linha, se a gente for pensar nisso. Não conseguiu comer dos frutos, não é? Apenas dá uma mordidinha e depois quer fazer uma torre para conhecer os desígnios de Deus, descobrir o segredo de Deus. E descobrindo o segredo de Deus, porque Ele é Deus, o homem chega também a ser Deus, não é? Parece uma coisa fantástica de Matrix, não é? Dessa jornada das estrelas, esses filmes, vejam, que o homem quer. Até hoje isso é representado pelos filmes, né? em descobrir se a vida em outros planetas tem nada a ver. O ser humano está explorando outros planetas, outros mundos para ver se tem vida, né? Essa lenda, veja, essa neurose de ETs, né? De extraterrestre, que existe outros criados por Deus. Isso tudo é um desentendimento da teologia da criação. Passa por aí, veja. Da teologia da criação, porque nós não aprofundamos a teologia da criação e para entendermos que somente nós fomos criados enquanto seres humanos, não é? É próprio de um mundo que não acredita nessa teoria criacionista, mas acredita numa teoria do Big Bang, da grande explosão, que se aconteceu essa grande explosão, então existe de fato vidas nas outras galáxias, nos outros planetas, existe de fato, não é? Ou a teoria da evolução, que se nós viemos da ameba ou do macaco, então pode haver em algum lugar, não é, um chimpanzé tão desenvolvido que possa pensar e possa ser um cientista da NASA. Vejam, me desculpe estar brincando e estar sendo irônico, mas em última análise, as pessoas tão inteligentes, que chamadas cientistas, às vezes são tão bestificadas, né, pela sua ambição de ser Deus. Ambição de ser Deus. Entendeu? Vamos avante. Ainda temos alguns minutos. Passa rápido essa aula, impressão minha. 300. E só para parar, veja, depois de Auschwitz, não é? Aquele grande território, não é? de concentração, assim, feito por Hitler e tantos outros comunistas, ditadores, não é? Lenin, Stalin, na história, criando campos de extermínios, não é? Pergunta, aonde está Deus? O grito silencioso, não é? O grito silencioso, aonde está Deus? E se levantaram muitos teóricos, né? Agnósticos, ateus, vejam, crentes, não é? Teólogos,
e deram a resposta. E daí surgiram muitos santos, né? Muitos santos que também deram testemunho para dizer que Deus estava em toda a sua criação, em todas as suas criaturas, infelizmente, né? Deus estava naqueles torturadores, Deus estava naquele que era torturado, Deus estava nas famílias que sofriam, na esposa que ficou em casa, nos filhos que ficaram sem pais. Deus está em todos nós. Deus está naquele que está vingando por uma razão de pureza da raça humana. Veja, mas Deus também está naqueles que sofrem tanto, que são marginalizados, que são preconceituosos, que sofrem, não é, preconceito o tempo todo. Deus está nessa humanidade, não é? Nesses humanos que de fato estamos perdidos teoricamente. São tempestades de teorias, são tempestades, e não sei se vocês percebem ou convêm comigo que todas elas praticamente contrárias ao pensamento, eu não diria nem da igreja, ao pensamento de Deus, né? Por tabela, causa segunda, a igreja que segue arrisca o pensamento de Deus. Então é contrário também à igreja. Dá para entender, não é, que as pessoas para fundar, e eu acho isso uma tremenda covardia e uma tremenda também, vejam, desonestidade intelectual quando associam a luta e o conflito contra a igreja, contra uma igreja, não é? Isso é bom para nós porque nós estamos seguindo o pensamento, mas o pensamento não vai contra a igreja e vai porque vai contra o pensamento de Deus, vai contra os desígnios de Deus, é contra a vontade de Deus, vai contra o sonho de Deus, o projeto de Deus que Ele pensou para o mundo e para a humanidade. Todos esses pensamentos. Então, enquanto o homem, a pessoa, a mulher se distancia de Deus, ela não pode pensar em nada mais brilhante, não é, do que a preservação da própria pele, matando a própria raça. Dá para entender o que eu disse? Então, nós caímos no individualismo, no egocentrismo terrível. E esse individualismo egocêntrico vai matando. Porque, de fato, a gente está criando outras arenas, outros campos de concentração, não é? A gente está criando outras câmaras de gás pela teoria. A gente está criando outros holocaustos. O aborto é um holocausto silencioso. A eutanásia é um holocausto silencioso, né? A teoria de gênero é um campo aberto para que os filhos e filhas de Deus nasçam, as criaturas de Deus nasçam sem identidade. Até identidade, veja, identidade biológica se tem, mas identidade enquanto pessoa, na sua fisiologia, na sua biologia, no seu físico. Porque a pessoa não é apenas uma identidade psíquica, não é? Anomalia, só tem cabeça. Não. O apóstolo Paulo já vai dizer com o apóstolo Pedro, tudo aquilo que sois, mente, corpo e alma. Não é? A inteireza na integridade, a integridade na inteireza, que deve se relacionar. Nós somos tripartido em harmonia. Que Deus nos olha assim, não é?
muito mais para aquilo que eu sou e o que desejo, tá certo? O desejo de Deus está inscrito no coração da pessoa, já que fomos criados por Deus e para Deus, e Ele mesmo não cessa de atrair-nos para si mesmo, diz Jacira. Amém. Então chegamos às 3 horas, às 4 horas vou ter missa, não é? A missa chamada da Butada, na usina, e às 19 horas será transmitido esta missa pela página da paróquia. Acredito também vão compartilhar aqui na minha página. A missa será no convento, e 2 meses do falecimento de Dom Henrique, certo? Eu vou celebrar com a cor roxo de falecimento dele hoje à noite às 19 horas. E nós ficamos por aqui, ficamos no número 311. 311, a gente está com... Vai lento, vai calmo, não tem muita pressa para terminar todo o catecismo, porque toda a teologia está aqui, então vamos ver com calma, vamos meditar, vamos degustar, vamos ruminar este catecismo, tá certo? Segunda-feira voltamos. Hoje terminamos mais uma semana de estudo da Sagrada Escritura, terminamos um livro e terminamos, mais uma parte do nosso catecismo, estando na teologia da criação. E aí nós terminamos e vamos ver o parágrafo 5, o céu